Para você que é iniciante na Bolsa de Valores e talvez esteja um pouco perdido, poxa, como que eu posso montar uma carteira de investimentos? Como que eu posso ter uma base do que eu posso fazer com o meu dinheiro? Então, eu estou trazendo aqui a carteira de investimentos que a Nubank, ela mensalmente registra e claro, eu vou trazer aqui minhas perspectivas a respeito de tudo isso. E se você já tem mais tempo na Bolsa, fique comigo também no vídeo para que você enxergue, pelo menos aos olhos dos especialistas, dos analistas de mercado, qual a formação da carteira e por que você deve pelo menos considerar algumas empresas que talvez não estejam tão focadas ali no seu radar. Então, se você quer saber quais empresas são e que carteira que eu estou falando, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos pro vídeo. Bem, sem mais delongas, eu já vou trazer vocês aqui para a tela e vou mostrar qual que é a carteira. Claro, eu aconselho que você fique no vídeo até o final, é interessante você ter uma perspectiva além daquela que está escrita aqui, quais os ativos que nós vamos tratar, mas a carteira aqui é essa, ela é composta por Alupar, Vale, Coca-Cola, CPFL Energia, Kepler Weber, Gerdau, Itaúsa, Brasil Agro e JBS. Claro, nós vamos aqui falar de cada uma delas, nós vamos tratar especificamente de algumas que eu particularmente tenho mais apreço, algumas que eu particularmente não conhecia tanto a respeito do caso, mas hoje já enxergando bastante do seu negócio, da sua perspectiva de negócios, eu achei muito interessante essa carteira. E claro, se você já acompanha aqui os vídeos do canal há mais tempo, você sabe que eu fiz ali a análise da carteira que a XP, por meio da Clear, ela fez ali a divulgação pra gente. Eu particularmente não gostei muito daquela carteira, mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês, que existem duas ações aqui que são iguais, que estão exatamente no outro relatório por uma outra casa de análise. Por quê? No final das contas, são ações extremamente boas e tem um mercado muito forte. E quais são? Primeira delas é Vale e segunda Itaúsa. No entanto, a única diferença é que aqui não houve, pelo menos lá na Clear, um investimento direto na Vale. Houve na holding, que é a Bradespar, que é a BRAP 4, por meio da qual você tem um investimento do Bradesco por meio de uma holding que ela fez diretamente nas ações da Vale e claro, ela tem uma cotação menor hoje, ela está ali na casa dos seus R$ 26 e diferentemente da Vale tem um preço ali bastante alto. Mas se você quiser saber também quais os preços máximos que se propõem a pagar, então aqui o preço para comprar de cada uma dessas ações. Eu vou deixar aqui na tela enquanto eu falo um pouquinho do que eu acho da carteira, se você quiser saber especificamente o valor, quiser anotar, enfim, tá tudo aqui, mas o que eu acho mais interessante é nós tratarmos do que eles estão esperando para os dividendos. E aí é interessante nós notarmos nesta outra tabela que os dividendos que eles projetam para os próximos 12 meses. É interessante a gente notar aqui que, por exemplo, Alupar e Vale, ele coloca alguma coisa na casa dos seus 7%, então seria alguma coisa interessante. Coca-Cola, por que a gente vai aceitar um dividendo de 3%, sendo que a nossa Selic está pelo menos em 13%? Eu particularmente enxergo o seguinte, Coca-Cola, ela é uma empresa que passa por todas as crises e que, se eu não me engano, ela está num índice norte-americano que das 50 empresas que nunca tiveram prejuízo e que sempre pagaram dividendos crescentes. E se você considerar também que o Warren Buffett é um dos maiores investidores de Coca e que ele tem especialmente aqui uma posição muito grande nessa empresa, talvez isso já diga um pouco sobre a solidez da empresa. Então, não estou querendo dizer que é uma empresa que vai deslanchar e que vai te deixar rico da noite para o dia. Na verdade, essa daqui, na verdade, é um BDR aqui, vai ser uma possibilidade de, quando houver uma crise, as suas ações não caírem tanto e você não ficar tão preocupado ali com as oscilações do mercado. Mas é interessante você notar que aqui nós temos um dividendo aproximado de 3%, que é o que eles estão projetando. Mas ainda assim é um dividendo interessante. A CPFL Energia, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz recentemente a respeito dos seus resultados e da divulgação ali de dividendos que eles vão pagar de R$ 2,10 por ação, que é bastante coisa. Eles projetam aqui um yield de 11%, quase 12% aqui, que ainda assim é muita coisa. E claro, nós estamos falando de uma empresa do setor elétrico que, dentro das suas variações, que podem ser tanto da geração, transmissão e distribuição, a CPFL atua primordialmente na geração e na distribuição. Ela tem uma parte ali pequena de transmissão, mas não é uma questão tão relevante para dentro dos seus resultados. Então eu particularmente enxergaria a CPFL muito mais como geração e especialmente como distribuição. Aqui, essa empresa, eu particularmente não conhecia até então, fui estudar um pouco, ela é uma empresa aqui do agronegócio, tem uma perspectiva muito grande, afinal de contas nós sabemos que, não de uma forma pejorativa, mas dizem que o Brasil é a fazendinha do mundo. Então,
Se o Brasil ele é o provedor de toda essa, vamos dizer assim, alimentação, os grãos e outras coisas, por que não investir no agronegócio? E por meio dessa empresa eu acredito que seria uma ótima oportunidade, mas claro, nós vamos analisar um pouquinho mais dela, já que é uma empresa que talvez fique um pouco fora do radar. Outra aqui que é interessante, que é a Gerdau, que ela está muito ligada a commodities, ela está ligada com a produção de aços ali, então eu acho interessante você olhar para essa empresa com uma certa cautela. Por quê? Porque sendo uma empresa ligada a commodity, ela tem uma questão cíclica, onde você que talvez seja iniciante na Bolsa de Valores, não entendendo um pouco ali sobre a flutuação do valor do minério de ferro, qual a cotação que nós seguimos, se é a chinesa, se é a americana, se é a australiana, enfim, qual que é a que a gente usa, eu acho que é interessante você, por mais que aloque um pouco de capital aqui, você tomar um pouco de cuidado, na medida que essa daqui pode ser uma ação muito mais volátil do que algumas outras que nós temos aqui. E claro, Vale ela segue essa mesma ideia. Tanto Vale como Gerdau, elas têm a mesma, vamos dizer assim, sensibilidade às commodities. Outra que eu falei, que estava lá no relatório, eu vou tirar todas essas marcações aqui, que era a Itaúsa. A Itaúsa também está no relatório lá da Clear e eu particularmente, diferentemente do relatório da Clear, lá eles colocam que é interessante você investir no Itaú, que é o Itube 4 ou Itube 3, e investir também na Itaúsa. Eu particularmente não gostei muito daquela indicação e eu vou deixar aqui no card para vocês analisarem por que eu disse, mas em resumo se eu ficar exposto a Itaú, seja diretamente no banco ou na Itaúsa através da holding, poxa, por que eu vou querer me expor a um risco quase que único? Eu vou explicar um pouco melhor. A Itaúsa ela tem 37% de participação em relação ao seu portfólio dentro ali do Itaú, ou seja, uma parte das ações do Itaú está contida dentro da Itaúsa. Então vamos supor o seguinte, por exemplo, aconteceu o Americanas, lá que todos sabemos que houve ali uma fraude contábil, ou pelo menos supostamente é o que se diz a respeito desse fato, e que isso, por exemplo, impactasse muito o Itaú. Poxa, as minhas ações, tanto do Itaú quanto da Itaúsa, seriam extremamente afetadas e não só isso. Elas poderiam deixar de pagar dividendos, poderiam ter uma perspectiva menor de crescimento ou até mesmo não crescer. E assim, pode acontecer, claro, de retroceder, de perder capacidade de crescimento e, na verdade, reduzir. Então, imagina você estar exposto a única ação e especialmente na Itaúsa. Claro, eu não sou muito fã dessa empresa por diversos motivos pelos quais eu já comentei aqui no canal, mas eu enxergo hoje que o Itaú é o motor da Itaúsa. Estamos falando de um motor pequeno para uma empresa que está querendo ser muito grande, só que com empresas que estão lá dentro que não têm a mesma capacidade do Itaú de gerar dinheiro. Ou seja, quando a gente abre o valor efetivamente que nós temos dentro da Itaúsa, nós temos que, por exemplo, 4 bilhões. Só que 3 bilhões e meio, eles são apenas do Itaú. Se pegarmos todas as outras empresas, algumas estão dando prejuízo, algumas outras acabam ali entregando um resultado, mas um pouco tímido, na casa dos seus 70 milhões, 90 milhões, 100 milhões, comparado a bilhões de reais que o Itaú paga, não é muita coisa, mas claro, se você enxergar que a Itaúsa, por ser uma holding, por ter uma perspectiva de crescimento, seja interessante para o seu portfólio, talvez seja interessante você alocar um pouco do seu capital aqui. Outra que é muito interessante, que é a Brasil Agro, ela tem uma tese que é bastante interessante. O que ela faz? Além da questão agrícola em si, ela tem muita questão da terra, ela melhora aquela terra que antes estava pouco produtiva ou não produtiva, e ela vende essa terra para outras pessoas. Então ela pega uma terra ruim, melhora aquela terra e vende por um preço muito maior para outras pessoas. Basicamente esse aqui é o negócio da Brasil Agro, eu acho muito interessante. Por fim, a JBS, que ela está ligada aqui à proteína animal, ou seja, é muito ligada aqui à exportação de carne, tanto bovina quanto suína, tem frango aqui também. E hoje eu particularmente enxergo que é uma empresa talvez oportunística em relação à sua cotação, mas não tão interessante no quesito dividendos. Afinal de contas, a projeção que nós temos é alguma coisa aqui na casa dos seus até 5% e um preço teto de R$ 37,00 para essa ação. Só que eu quero passar aqui com vocês um pouco do que eles comentam aqui, especialmente algumas empresas. A Lupar, a tese principal dela é que talvez a Lupar ela seja a próxima Taesa. Eu vou até trazer vocês aqui para mim. Por que eles dizem isso? Primeiro,
A Alupar ela estava num processo de investimento muito grande na parte de transmissão de energia. A Taesa ela tinha terminado esse processo todo, isso há alguns anos atrás. E por conta desse investimento ter sido concluído, ela foi, a Taesa, uma ótima pagadora de dividendos durante todo esse período. E consequentemente isso atraiu muitos investidores. E para a Alupar, que estava pagando poucos dividendos e tinha uma alavancagem até que bastante alta, isso afugentou muitas pessoas. Só que o que acontece? O ciclo para você manter dividendos altos e uma renda alta ali dentro das empresas de energia, elas necessitam de um investimento. E o que acontece? Esse ciclo se inverteu. A Alupar ela está no final do processo de investimento e a Taesa, assim como, por exemplo, a Transmissora Paulista, estão no momento de investir muito e participar de leilões de energia para que elas consigam ganhar as concessões para fazer ali a construção de tudo isso. Só que isso leva 4, 5 anos para ser realizado e só depois de todo esse período que nós teremos efetivamente o retorno como forma de dividendo e como valorização da própria ação. E a Alupar, diferentemente, já está nesse ciclo final de investimento e podendo pagar altos dividendos. Tanto é que a perspectiva que nós temos aqui é um dividendo na casa, hoje, no mínimo aqui, de quase 7%. Só que muitos analistas estão projetando algo muito maior do que isso, na casa ali dos seus 10% de yield para o ano de 2023. Então, talvez seja interessante você olhar essa empresa dessa maneira. A Brasil Agro, eu comentei com vocês, a Coca-Cola, CPFL, a Gerdau, que está muito relacionada ao aço, a Itaúsa, que eu também comentei, a JBS e, por fim, eu queria tratar aqui da parte da Kepler Weber, que ela fala sobre o armazenamento do coração do Brasil. O que ela fala aqui? Ela é uma small cap que alguns investidores não conhecem pelo nome, mas o que ela faz? Ela coloca aqui que ela foi fundada em 1925 e ela está ligada ao One Stop Shop no pós-colheita. O que significa isso? Significa que quando os produtores eles extraem o grão, ou eles extraem ali efetivamente aqueles produtos do agronegócio, eles precisam de algum lugar para armazenar isso tudo, porque o que acontece? Esses grãos, se eles ficarem expostos, vamos dizer assim, a céu aberto, eles podem ter alguma perda, eles podem sofrer alguma mudança que seja prejudicial ao próprio produto. Então o que acontece? Nós temos alguns lugares próprios para fazer esse armazenamento e essa empresa ela fornece esse armazenamento e claro, consequentemente ela cobra por isso. E nós temos aqui, por exemplo, eles provêm equipamentos para secagem e beneficiamento de grãos, construção de silos, serviço de manutenção e movimentação de granéis, incluindo aqui o não relacionado à agrícola, como ferroviárias, hidrovias e portos. Então, como eu havia comentado com vocês, essa daqui é basicamente a empresa. Eu estava lendo aqui um pouquinho para vocês do racional por detrás de tudo isso, e hoje eu particularmente enxergo que essa é uma empresa que, se você tiver interesse em colocar um pouco do pé ali no agronegócio, especialmente num mercado que é relativamente novo, que é essa parte dos silos, que é a parte desse processamento de grãos, pelo menos dentro da Bolsa de Valores isso é bastante novo, eu acho que essas são empresas muito boas e claro, esse daqui é um portfólio muito interessante. Enfim, espero que você tenha gostado, não se esqueça aqui de se inscrever no canal para acompanhar a carteira de investimentos, tanto a minha como aquelas que são recomendadas pela Clear, aquelas que são recomendadas pela Nubank e claro, eu sempre trago aqui também notícias a respeito do mercado financeiro e claro, faço análise de algumas empresas que estão no radar de diversos investidores. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.